Olá pessoal, eu sou a Maria Isabel Tim e organizei algumas ideias, algumas formas de tentar preparar com vocês a próxima conferência do Fronteiras do Pensamento. Peço desculpas de não estar aí com vocês nesse momento, estou com alguns problemas de saúde, mas então vamos tentar pensar um pouco sobre quem é esse conferencista, que é o Ray Kurzweil. Eu aproveito para dizer que eu não sou uma especialista no pensamento desse produtor de tecnologia, desse futurologista, desta pessoa que é considerado nos Estados Unidos um inovador. Mas, enfim, estou juntando algumas ideias e vou tentar contextualizar para vocês essas ideias dentro do trabalho que eu faço, que é na área de produção e pesquisa de tecnologias educacionais. Então, nesse sentido, vamos tentar ver como é que a gente pode pensar um pouco sobre quem é que vai falar para nós no Fronteiras do Pensamento. As fontes que eu usei para essa apresentação, basicamente, elas são as fontes de um principal livro do Kurzweil, que é A Era das Máquinas Espirituais, e também tem vários vídeos dele e sobre ele no YouTube. E também, se nós tivermos tempo, eu vou mostrar para vocês alguma coisa de uma ficção que foi baseada nas ideias e nas previsões do Kurzweil, que é o Breakpoint do Richard Clarke. A proposta desta apresentação. A primeira coisa da proposta dessa apresentação é pedir que vocês tentem não concordar ou discordar em princípio daquilo que vão ouvir, na medida em que são ideias, são previsões fortes e intensas e que remetem para várias áreas do conhecimento, até dentro de um pensamento de que não concordar ou discordar a princípio é uma diferença do século XXI em relação ao século XX. No século XX a gente vivia aquela Guerra Fria, aquela polaridade entre um lado, outro lado, e até fico pensando que isso é uma tradição da nossa cultura judaico-cristã, que tem o bem, tem o mal, tem o pecado, tem a virtude, né? E isso me remete até para vocês pensarem que tem um autor da inteligência artificial, Marvin Minsky, que diz que em nenhuma língua, nenhuma cultura formal existe a palavra triconomia, mas em todas existe a dicotomia, porque é uma tendência do ser humano de aprender e pensar nas coisas por antagonismos, né? Então, nesse sentido que eu peço a vocês que nesse momento da apresentação, pelo menos, procurem se despir da ideia de se posicionar contra ou a favor e mais entender um contexto que me parece que é o contexto onde este produtor, este pensador da área da relação da tecnologia com o ser humano, está trazendo elementos que são muito inovadores e importantes da gente poder pensar sem aceitar ou discordar por princípio. E a outra proposta, então, dessa apresentação é que a gente vai manter dois planos da nossa conversa, duas reflexões paralelas, porque elas são a base do pensamento do Kurzweil. Basicamente, é a produção e o tipo de tecnologias produzidas pelos humanos e a simbiose dos humanos com esta tecnologia, quer dizer, como é que são os impactos desta relação homem-artefato, homem-máquina, né, nos processos cognitivos, nos processos evolutivos da espécie humana. Digo isso assim, colocando para vocês uma história de um personagem que o Ken Follett
apresentou um belíssimo livro sobre a Idade Média, que mostrava um problema que existia na época, que era resolver os processos de tingimento, uma etapa do tingimento de tecidos. Então, um personagem que era muito engenhoso, ele vai lá e procura a única máquina que existia, que era o moinho, e ele rearranja de uma maneira linear para poder bater, né, naquele tecido. Por que eu estou contando essa história? Porque esse personagem, lá na Idade Média, ele vai buscar a solução tecnológica para resolver o seu problema, mas provavelmente ele não vai pensar sobre esse impacto dessa tecnologia nas relações de produção, nas relações de pensamento, de produção de conhecimento, que nós hoje podemos ver em perspectiva. Claro, aquilo é a semente de um processo que ao longo da história vai chegar lá na mecanização dos processos, da Revolução Industrial, etc. Mas naquele momento não se tinha essa perspectiva de produzir a tecnologia e pensar. Hoje nós temos, e o Kurzweil faz isso particularmente bem. Ele é um grande inovador, um grande produtor de soluções tecnológicas, de sintetizador de som, né? de programas de reconhecimento de fala, de produção de literatura, de produção de obras de arte, né? E ao mesmo tempo ele fica pensando, tem uma outra camada onde ele fica pensando como é que isso aí está impactando nos processos humanos, tanto evolutivos, e nós vamos pensar aqui também nas questões cognitivas, porque essa é um pouco a área onde eu atuo, que é no desenvolvimento de tecnologia educacional. E nós vamos lembrar também que a gente teve o Nicolelis aqui na última conferência do Fronteiras do Pensamento, onde ele está exatamente na mesma área, né? E até, se vocês lembrarem, o nosso reitor da URGS perguntou ao Nicolelis qual é o impacto daquela pesquisa que o Nicolelis está fazendo com tecnologias na verdade, para a área da medicina, da cura, das próteses, etc. E, então, essa é a área que a gente está enxergando e que o Kurzweil também aponta um pouco para isso, né? Tem impactos que são de natureza cognitiva, que a gente vai, então, tentar explorar juntos aqui nesta apresentação.